Pra ser um grande liberal? Era, né? Por que ele não foi? Cara, eu acho que, ele é muito ruim de trabalho, pessoalmente mesmo de serviço, de sentar a bunda na cadeira e fazer projeto e fazer o trabalho chato do Ministério da Economia, que é sentar com um deputado para explicar a teoria econômica e por que ele tá fazendo aquilo. E como fazer para explicar aquilo pra população. Parece que ele não tem paciência. Né? Ele não tem paciência pra isso, Também já é bilionário também. Tô cagando. Tá Mas lá então, só pra então, enriquecer mais. Eu acho que o Paulo Guedes, grande problema do Paulo Guedes é que a motivação política dele, na minha avaliação, né, é uma frustração que ele teve ao longo da vida de ter sido passado pra trás pela galera que fez o Plano Real. Que ele é da mesma geração da galera que fez o Plano Real. Só que ele não fez o Plano Real. Então ele nunca foi chamado como liberal, só que ele estudou na escola de Chicago, né, na mesma escola do Friedman e etc. Mas ele nunca foi chamado no Brasil para debater a sério política pública e econômica, porque ele nunca foi um nome público relevante. E aí quando ele viu a oportunidade de ser o cara da economia, ele pegou e agora eu acho que ele se agarra a essa oportunidade a qualquer custo, por medo de voltar à irrelevância que ele tinha antes, que é, como a gente disse no início do nosso podcast, né? A frustração do homem nunca tá feliz com aquilo que tem, né? Então, beleza, eu sou rico pra caralho, mas no debate público a minha vaidade intelectual não tá atendida, que não tem problema nenhum, o sujeito tem a vaidade de querer ser relevante. Eu também quero ser relevante no debate público. Uma das minhas razões de ser político é ter minhas ideias levadas em consideração no debate público e eu aparecer defendendo essas ideias. Sou um ser humano como qualquer outro. Agora, ele sacrificar os ideais em nome de se manter no cargo, mesmo sabendo que a agenda liberal não vai andar, aí eu já acho moralmente complicado. É foda porque a gente tinha a percepção do Paulo Guedes como um straight shooter, tá ligado? O cara que fala na cara e dá o papo reto e não sei o quê. Só que agora ele perdeu essa característica. Ele parece que fica embromando. Ah, não, vai rolar a reforma administrativa, vai rolar que tá dando não sei o que não sei o que, vai rolar, mas nunca rola nada. Exatamente. Inclusive, eu questionei, ele foi em comissão, foi convocado lá, a meu pedido, inclusive, foi convocado pela Câmara para dar explicação sobre promessa, né? Uhum. E eu falei, ministro, uma das promessas, que nem essa promessa você cumpriu, foi uma promessa que você fez em dezembro de 2020, que você não ia mais prometer nada. Porra, uma semana depois você já tava falando que ia ter reforma administrativa sem privilégio, na outra semana não sei o que, você mandou reforma administrativa sem juiz, sem promotor, sem político, sem nenhum funcionário público federal. Que porra de reforma administrativa é essa que só mexe na base? Aí ele, não, é porque muitas vezes eu preciso me adequar à realidade política. Eu faço acordos políticos e eu prometo, de acordo com esses acordos políticos, que eu vou entregar naquele prazo. Mas muitas vezes aqueles acordos políticos que eu faço não se cumprem. E aí eu acabo não conseguindo entregar a promessa. Por isso que eu falei que não ia prometer mais nada. E aí, enfim, terminou o debate aí porque só tinha uma vez eu falando, outra vez ele falando, outra vez eu falando, outra vez ele falando. E aí ele falou isso pela última vez e fudeu. E aí acabou, né? Mas o que eu ia questionar é, mas beleza, então por que você não disse naquela época, você disse exatamente isso, que não ia prometer mais nada, porque suas promessas tinham a ver com acordos políticos e o ritmo da política era diferente do ritmo do Ministério da Economia. Beleza, você disse isso. E que muitas vezes, inclusive, o próprio presidente da República segurou, ele mesmo admitiu na comissão, que quem segurou o envio da reforma administrativa foi o Bolsonaro, por medo de apanhar de funcionário público. Falou, bom, se você admite isso, por que você não para de prometer e é claro, olha, a reforma está dependendo disso, desse aval do Bolsonaro. Olha, a entrega da reforma tributária está dependendo disso, desse acordo com o presidente da Câmara. Em vez de você falar, vai sair daqui a 2, 3 semanas. Era isso que eu falaria numa terceira vez se eu tivesse a oportunidade. É, uma pena, né? Uma pena que o Bolsonaro não tinha culhão pra realmente peitar nada, né? Esse é um... O grande problema do Bolsonaro é que ele entrou com o rabo preso. É. Igual todos os outros políticos de carreira que entram na presidência, né? Historicamente, infelizmente, é. E assim, é foda. Difícil acreditar que o Bolsonaro realmente era o cara que ia mudar a porra toda sendo deputado há 30 anos, não é? Então, mas ele conseguiu vender bem a imagem de que ia fazer ele era essa um cara merda, de né? fora. Ele era um cara de... Porque ele era meio de fora dos rolês foda, né? Mas é porque ele era um bosta. não é porque ele não participava dos grandes esquemas porque ele era honesto, mas é porque ele não tinha relevância pra participar. Porque os caras, e aí ele fazia o próprio. Eu fazia... Agora eu posso falar isso com prova. Vazaram as provas do inquérito do Flávio. E nas provas do inquérito do Flávio, tem lá 4 assessores do Jair que passaram para gabinete do Flávio, depois passaram para o gabinete do Eduardo, que sacavam 100% do salário quando ele era deputado federal, o Jair. E ele nomeava os caras. Falou, porra, é óbvio que ele fazia o esquema e ele fazia os filhos fazerem também. Caiu o salário, o cara ia lá, sacava tudo.
estranho pra caralho, né? Durante 4 anos. Rachadinha, nha, 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 nha. Caralho. Não e tô satisfeito com o essas Bolsonaro. porra desses vazamentos aí não são... O que tu acha desses vazamentos aí? É um bagulho que é feito na maldade? Tu acha que é escroto essa parada, que não devia ter? O que tu pensa? Acho que tem duas coisas diferentes, né? Uma coisa é quando o próprio juiz levanta o sigilo e todo mundo fica sabendo. Aham. Outra coisa é quando vaza mesmo e é escroto que vaze, porque... Cadê a segurança jurídica da parada, né? É, exatamente. Agora, no caso de um processo contra um político sobre desvio de dinheiro, eu acho que deveria ser tudo público. Não é assim hoje. Hoje existe sigilo disso. Ah, também acho Mas que tem eu que ser acho que público. deveria ser tudo público. E por que não é público? Porque os caras são Porque eles que os caras escolheram. são não sei o quê. Porque eles definiram São os que próprios aquilo caras que ali- definem o que vai ser público ou não. Exatamente. Mas assim, não é fatal assim também, né? Muitas vezes as pessoas pensam, pô, nunca vai ter nenhuma punição e nenhuma lei contra político, porque são os políticos que definem a lei. Não é bem assim, porque quando os caras estão muito sob pressão, eles, pô, pautam a ficha limpa e aprovam. Uhum. E já Então, se fuderam muito por causa disso. Por causa disso, sim. É. Mas tem um outro problema do Bolsonaro que ele é meio burro, né? Ele fala merda demais, ele não tem noção das Sim, merdas que ele fala. exatamente. Tipo, Ele como vai- que ele fala mal da China? Sendo o maior parceiro comercial, Não, dependendo não. de insumo de vacina. Assim, pau no cu do resto. O cara dependia... A gente depende dos caras mandar insumo da vacina, porra. Aí tu vai lá e taca pau E nos fica caras. falando teoria da conspiração, tipo... Mano. Eu sei o que é guerra biológica. Ah, pra quê? Pra quê? Pra quê? O que a gente ganha? Não, na moral, você pode até achar aquilo no seu íntimo. Vamos supor que ele realmente acredite naquilo, que não seja discurso pra militância radical. Que o país ganha com uma merda dessa? Ganha menos 6 que milhões de menos vacinas. 4 4 milhões de vacinas. vacinas por mês. Menos 4 milhões de remessa do IFA lá. Um bagulho assim. Tipo, eu discordo, como vocês, veementemente do regime chinês. Porra, partido único, etc Aham. e tal. Mas se eu fosse presidente da república, eu teria limitações sobre o que eu falaria. É diferente daquilo que eu acredito. falar merda aqui e o presidente do Brasil falar merda, né? Diferente. O Bolsonaro podia ter falado, E ó, pior assim, que não foi nenhuma crítica, que é a que a gente concorda. Ah, pô, é um regime que tolhe liberdades individuais, que acaba com liberdade de expressão, que tem partido único, que não tem democracia. Né? Não é nem isso. Não, é não. a guerra biológica. Porra, que guerra biológica, cara? O chinês comeu lá o pangolim em cima do morcego. Não teve guerra biológica. O cara foi lá naquele mercado escroto lá, comeu e espalhou e criou essa porra. Não é o cara que foi lá. O chinês foi lá, criar vírus, né? Ah, sério? Porra, como é que o presidente da república fala um negócio desse? é foda, né? Tipo, é porque isso é muito... Mesmo se fosse, supondo que essa teoria da conspiração maluca fosse verdadeira, a China criou o coronavírus no laboratório e ele soltou. fala isso agora, vai adiantar o quê? Ele tem como provar isso? Não tem. Ele sabe que é um discurso vazio. Ele vai fazer o quê? Vai fazer sanções econômicas contra a China? Ele vai entrar em guerra com a China? Ou seja, ele só fudeu milhões de pessoas que agora não vão ter a vacina por causa de uma vaidade política e pra agradar o gado político dele. E essa declaração ele deu naquela reuniãozinha lá que ele faz de manhã? Não, nisso ele deu num discurso sobre, ironicamente, acordo para implementar o 5G no Brasil. Porra! E um dos tá atores brincando. ainda é a Huawei, né? Pois é. Caralho, ele viaja muito, né? Salve Bolsonaro, vem no Flow aí explicar essas porra aí, cara. Meu Deus do céu. Vai ter trabalho, hein, cara? Relaxa, Bolsonaro, não é uma entrevista, vai ser só um É, bate-papo. vamos trocar a ideia, as perguntas vão ser essas. Assim, fala, qual é? Você não pensa antes de Cara, falar? qual que é a estratégia? Tu tá jogando xadrez 8D aí, cara? Qual que é o endgame dessa porra? Me parece um pouco Coringa, que só vai fazendo, tá ligado? Pô, o Coringa ainda tem uma razão pessoal, né? Bolsonaro, o que ele sofreu, né? Tinha um... É. Nada. ele tinha um corte de cabelo bem esquisito. Deve Ou ter lá sofrido em bullying. Nova York, sabe Ele como só é era que faz? chamado pro Super Pop, né? Isso deveria ser bem sofrível. Sabe como é que é? Sabe como é que toma vacina lá em Nova York? Tu chega na farmácia, preenche um bagulho e toma a vacina e Se acabou, você quiser, irmão. inclusive. Que Você acabou, escolhe. tá ligado? Porra, aqui vagabundo tá... A gente tá em que idade agora? Nem sei. 60, 62. Ou seja, meu irmão, a minha vez só não vai chegar tão cedo. Ah, final do ano que vem. Pois é. Se chegar, né? Tomara que chegue. Não, Porque se assim... você chegar aí, você já tá sendo muito pessimista. Não. Se chegar no final do ano e no início Ah, do ano sim. que vem, é o que eu tô dizendo, tá ligado? Vai chegar.
Será? porra. Será que a gente não fica o ano que vem inteiro ainda vacinando? Ah, não, aí eu acho que não. Eu acho que não, porque a gente também tem uma vantagem em relação ao resto do mundo, que o Brasil é referência em vacinação. É. Ele tem uma capacidade instalada de postos de O saúde. Butantan, o Fiocruz lá fazem um trabalho foda. E isso é... Mas não tem vacina, porra. O Bolsonaro Não vai tem o começar... IFA, mas o Butantan tá mas quanto desenvolvendo mas também. O Butantan tá desenvolvendo uma própria, e quanto mais o tempo passa, mais os países desenvolvidos vão se vacinando e insumo e E vai resto vem pra sobrando, cá, vai sobrando. Ruim de tudo, a gente pega o resto dos outros aí É. e pronto, né, cara? Que é o que o Bolsonaro tá fazendo agora, né? Como ele negou os contratos no ano passado, quando foram propostas as vacinas ainda estavam pesquisando, porque ele falava que a da Pfizer transformava em jacaré e que da China era vacina.